Salve, torcida do Corinthians, eu sou Ailton Ribeiro e vim trazer mais um giro de notícias sobre o nosso timão. Se você for novo e não for inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal para acompanhar notícia diária do nosso timão. Eu sou o da Gaviões e sou a voz da fiel torcida do timão, e deixa aquele like de gostei no vídeo para fortalecer o nosso trabalho e ajuda demais o crescimento do canal, beleza? O Corinthians brecou conversa com o Red Bull Bragantino, pois apareceu oferta melhor do futebol internacional. Nessa terça-feira, dia 17, veio à tona que as negociações entre Corinthians e Red Bull Bragantino fracassaram após semana de tratativas. Porém, não demorou muito para que os motivos também fossem revelados. Segundo a reportagem do portal Lance, o Timão encerrou as conversas, pois tem uma proposta de um clube do exterior. A equipe do futebol internacional não foi revelada, porém a guinada do Alvinegro de Parque São Jorge aconteceu, pois a oferta feita foi superior a que o time do interior paulista colocou à mesa. Os valores são mais atrativos para o Timão e para a Varanda. A reportagem aponta que o fato de o Corinthians ter se posicionado oficialmente sobre o fim de conversa com o Red Bull Bragantino impulsionou as negociações com a equipe estrangeira. Rodrigo Varanda iniciou sua trajetória no profissional do Corinthians no início do ano e teve uma sequência de 9 jogos como titular com o técnico Wagner Mancini. O jovem chegou a marcar um gol no derby do Campeonato Paulista, que terminou 2-2. No entanto, não chegou a entrar em campo sob o comando de Silvinho. Suas últimas partidas com o manto alvinegro aconteceu em 25 de abril contra o Santos. Rodrigo Varanda foi titular em 9 dos 10 primeiros jogos do Corinthians na temporada. Após essa longa sequência, atuou apenas em uma partida nos últimos 125 dias, próximos dos 4 meses. Vale lembrar que Varanda renovou recentemente com o Corinthians até janeiro de 2024. Acontece que o que acontecer, o jovem está sob o contrato com o clube nos próximos 30 meses. O Bragantino pagaria cerca de 2,5 milhões de dólares, 13 milhões na cotação atual, pela compra de 70% dos direitos econômicos. Torcida, dá pra ver aí que o Bragantino tá com muita força de vontade de contratar aí o Rodrigo Varanda, mas embora a equipe do Corinthians aí veio recebendo muitas propostas muito altas de clube estrangeiro, e se trata de um garoto de 18 anos, né? Que foi revelado aí na base do Corinthians, e como todos os jogadores novos que vêm relacionados ao time principal do futebol, de grandes equipes aonde se encontra, que era o Corinthians, a equipe que quer contratar ele é uma equipe do interior de São Paulo, o Red Bull Bragantino. É uma equipe muito forte, cara. A equipe aí do interior paulista é uma dessas equipes, uma das mais fortes do interior. E tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que o Rodrigo Varanda deve conversar muito com seus dirigentes, né, seu empresário, sua família, seus pais, e definir aí, né, o futuro do jovem jogador de 18 anos aí, Rodrigo Varanda aí, que tem um futuro promissor aí pra frente aí. Deve sim decidir, mas assim, põe os pés no chão, sair de cabeça erguida e que faça uma boa escolha. O garoto é um grande jogador, excelente jogador, foi poucas vezes relacionado aí ao time principal do Corinthians. É um grande jogador, é uma grande promessa aí pro futebol internacional. Na minha opinião, o Rodrigo Varanda, grande jogador. Torcida, na sua opinião, Rodrigo Varanda deve continuar no Corinthians ou deve sair? Deixe seus comentários aí. O Rodrigo Varanda deve continuar no Corinthians ou deve sair para o futebol estrangeiro? O Atlético de Madrid faz sondagem por zagueiro do Corinthians. Eduílio é comunicado.
31,7 milhões entra em jogo. É possível dizer que o Corinthians vive dias melhores na temporada sob o comando do técnico Silvinho. A chegada de Giovani e Renato Augusto ajudaram nesta crescente da equipe no Parque São Jorge. O camisa 8, inclusive, marcou o seu primeiro gol em seu retorno ao timão. No último final de semana, contra o Ceará, o Alvinegro venceu por 3-1. De todo modo, o Corinthians busca equilíbrio no Campeonato Brasileiro, única competição que restou. Neste momento, o time do Povo ocupa a 11ª colocação do Nacional, com 21 pontos conquistados. O próximo compromisso da equipe paulista será diante do Atlético, no domingo, dia 22, fora de casa. Uma vitória que coloca o timão próximo ao G4. Enquanto a comissão técnica lida com as questões dentro do campo, a diretoria é notificada sobre o interesse de outro clube em atletas que pertence ao Corinthians. Segundo o jornalista Jorge Nicole, o Atlético de Madrid da Espanha sondou a situação de Bruno Mendes, atualmente defendendo o Internacional por empréstimo. Ainda não houve proposta oficial, mas os espanhóis demonstram apreço pelas boas atuações do Uruguai com a camisa do clube gaúcho. O contrato de Bruno Mendes com o Inter é válido até junho de 2022. Em 2019, o jogador foi contratado junto ao Montevidéu do Uruguai por 18,5 milhões. O Colorado pagou 500 mil pelo empréstimo do zagueiro. Caso o Internacional queira adquirir Bruno Mendes, em definitivo, ao término do contrato atual, terá que pagar 6 milhões de dólares, cerca de 31,7 milhões na cotação atual. Se o Atlético de Madrid avançar com as ofertas oficiais, o Corinthians deve pedir algo similar para abrir negociações. A respeito do 31,7 milhões na compra do Bruno Mendes, que hoje joga por empréstimo no Internacional de Porto Alegre, no time colorado. Esses 31,7 milhões para a equipe seria um bom dinheiro? Na minha opinião, pessoal, esse 31,7 milhões seria uma boa grana. Cabe ao Corinthians aí saber o que faz com essa proposta que chegou à mesa aí, né? Cabe aí o time colorado aí, a equipe de gaúcha aí ter essa grana. O Corinthians possa ser que feche o contrato com o time, a venda do jogador. Mas caso a equipe aí do Atlético de Madrid chegar com uma proposta similar ou mais alta, e que o time gaúcho possivelmente não vai ter a mais que essa grana aí, acredito eu, que o futebol estrangeiro entra mais dinheiro, os campeonatos são mais fortes. Lá é outro nível, é outro país, trata de outra equipe e os campeonatos oferecem grandes valores nos títulos. Eu acho que o Corinthians não vai resistir à forte a tentação devido ao cenário do Corinthians que se trata. Na parte financeira, né? Sabemos aí que o Corinthians se encontra aí, né? Tem bastante dívida, grande dívida. Eu sei que esse dinheiro aí não vai pagar todas as dívidas, mas dá para cobrir um pouco do arrombo de dívida que a equipe tem. Mas eu acho que assim, cobrindo pouca parte da dívida e pegando uma boa parte para investir, contratar novos jogadores para reforçar a equipe, seria uma excelente ideia, pessoal. Na minha opinião, o Corinthians deve vender o Bruno Mendes, ou Internacional ou Atlético de Madrid. Quem chegar mais com dinheiro na mesa, leva o jogador. Essa é a minha opinião. Pessoal, deixa sua opinião aí sobre a venda aí do Bruno Mendes. Deve ficar no Corinthians, deve sair. É uma boa grana, 31,7 milhões. Dava um reforço na equipe? Dava para trazer, nem que sabe, 1 ou 2 jogadores. Nem que sabe por empréstimo, né, pessoal? É uma boa grana, 31,7 milhões é muito dinheiro. Claro que não dá para pagar todas as dívidas da equipe, do clube, né, em si. Mas dá para contratar
tem que, sabe, 1 ou 2, 3 jogadores por empréstimo. E pagar um pouco da dívida que o clube tem também, né, pessoal? Não é só contratar por empréstimo ou comprar jogador que vai deixar as dívidas de lado. As dívidas faz sentido sim da equipe. O clube com bastante dívida sabe que é um mau desempenho na competição. As cobranças vêm, as dívidas vêm, aí começam os atrasos, entendeu? Então a equipe tem que ter uma dirigência muito boa. O presidente do Ilho aí, nossa, é um cara que dá pra ver que ele tem um mindset diferente do André Sanches. É um cara aí que veio pra somar aí com a equipe. Acredito eu que ele vai trazer excelentes resultados aí, até na parte financeira aí. Deixa sua opinião aí, pessoal.